é muito bom e Deus nos permita que nós possamos também fazer o mesmo, termos nossos familiares aqui conosco, louvando, engrandecendo o nome de nosso Deus. É um sonho, eu acho que é um sonho de todos nós, vermos nossos familiares aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de Jesus, louvamos Teu nome, te agradecemos pela riqueza da Sua misericórdia. O que pedimos agora, Deus, é que Teu Santo Espírito possa ministrar aos corações dos Teus filhos, que cada um, Deus, possa absorver a Sua palavra, e não só, Senhor, absorver, como também ser praticante da Sua palavra. Nos dirige, ajuda-nos, nós somos dependentes do Seu Espírito Santo. Sem Ti e sem Ele, nós não somos coisa alguma. Que a Tua palavra possa cair como chuva serôdia no coração de cada um dos amados. Em nome de Jesus que nós choramos. Eu não vou falar sobre projeto, eu não preciso, vocês conhecem a história de tamanho de arca, de compartimento. Mas uma coisa me chamou a atenção, é a respeito da madeira escolhida para fazer aquele barco. Um barco de que ele nem tinha ideia de que era barco, um barco que não tinha nem leme. A arca foi feita só para flutuar. Só para flutuar. Ele não ia pegar num timão, não ia dirigir, não ia fazer nada. A arca ia ficar levada ao léu dos ventos e do grande volume de águas. Mas a madeira daquele barco era um cipreste. Madeira boa, uma madeira compacta, resistente ao apodrecimento e resistente a ferramentas de entalhe e de corte e de se bater como um martelo. Você é um cipreste. Você é resistente, você tem que ser resistente aos intempéries da vida, às dificuldades, às pancadas que o de dentro de sua própria casa vai lhe dar, porque Jesus disse que Ele não veio trazer, ela não veio trazer paz, veio trazer espada. E que os nossos inimigos seriam na nossa própria casa. Dentro de nossa casa tem gente que vai bater, vai te ferir. Mas essa manhã eu lhe digo, você é um cipreste. E o interessante é que Deus disse, olha, você vai besuntar, você vai untar, você vai calafetar ela com betume por dentro e por fora. Por dentro você tem o Espírito Santo de Deus, por fora você tem o sangue de Jesus que te reveste. Tome posse. Tome posse. Seja duro. Seja resistente. Você conta com o Espírito Santo de Deus. E que uma graça remedora do sangue de Jesus. Mas não desista. Não se dobre. Mas seja um líder. Nunca abandone a sua posição de líder. Você foi chamado para ser um cabeça, não um cauda. Você foi chamado para ser, quem sabe, o primeiro de muitos que virão a ser salvos. O problema é que a gente não profetiza, o problema é que a gente não tem fé, o problema é que a gente não se coloca na posição. Olha o que eu disse na semana passada, no culto que eu fui, o rapaz dando testemunho, e o testemunho dele era, eu via minha mãe todo dia chegar e ficar assim, apontando as cadeiras. Pensava que minha mãe estava maluca. Não, a mãe dele estava profetizando. Meu marido, meu pai, meu filho, irmão, tio, parente, a mesma coisa. Nós temos que ter, na realidade, o mesmo pensamento. Temos que lutar pela salvação dos nossos. Você sabe por quê? Porque vem um juízo. Noé sabia, ele tinha consciência do que Deus tinha falado, só vai salvar-se você e sua família. Não vai salvar mais ninguém não, é você e sua família. Nenhum humano vai se salvar além de vocês. Alerta que vem um juízo. Não tarda. O que Jesus disse, como foi nos dias de Noé, que todo mundo estava distraído, mas não desavisado. Eles estavam distraídos com muitas coisas, mas não estavam desavisados. Até que o dia veio. Vai acontecer igual
igual vai acontecer e o juízo virá. Você sabe, até porque Eclesiastes 1, de 9 a 10 diz assim, ó: o que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiam em tempos passados, muito antes de nós. Isso se repete. Isso se repete. O que estamos vendo é uma mera repetição. E nós somos Noé, no meio dessa geração atual pervertida e corrupta. Do mesmo modo. E vai chegar um momento em que os pecados, a violência, a perversão dessa sociedade atual vai encher as narinas de Deus de tanto pecado que o juízo vem sobre essa terra. Mas como escolhido de Noé, o que foi que ele fez? Teve fé diante do desafio do projeto. Sua responsabilidade era trabalhar arduamente, seguindo a direção dada por Deus para alcançar um único objetivo: a salvação de um julgamento que não tardaria. Observe que Noé não questionou. Em nenhum momento você vê um questionamento de Noé. Ele não questiona a Deus a respeito de nada, de nada. Ele nunca tinha visto barco, ele não sabia o que era chuva, o que era dilúvio, ele não sabia de nada, mas em nenhum momento Noé para questionar. Ele não fica, Deus, o que é dilúvio? Deus, o que é um barco, uma arca? Deus, vai chover muito? Ele nunca não sabia de nada disso e ele não questiona nada. Deus dizia, faça, e ele fazia. Por quê? Porque ele tinha uma coisa importante chamada fé. Hebreus 11:7, presta atenção. Pela fé, olhe bem, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele foi instruído, irmãos, a Bíblia diz divinamente, foi instruído por Deus a respeito de acontecimentos que não se viam. Ele simplesmente se colocou numa posição de fé. Aí, parece, olha que coisa maravilhosa. Eu venho para Coríntios 5:7, 2 Coríntios 5:7 e digo, porque andamos por fé e não pelo quê? Eu não sou movido por circunstância. Eu não sou movido pelo aquilo que eu estou vendo. Eu não tenho dúvida que esse homem passou maus bocados. E por anos, sendo ridicularizado, humilhado, todo mundo achando que ele era maluco. Mas ele não se guiava por vista. Ele não se guiava por aquilo que ele estava vendo. O coração dele estava lá na frente. O coração dele estava no objetivo: salvar a minha família, salvar a minha família. Deixa vir ventos de tempestade. Deixa vir língua amaldiçoadora. Deixa vir os instrumentos malignos, o diabo usando quem quer que ele use para tentar me demover a minha fé. Mas ele tinha um objetivo, e o objetivo dele era salvar a família dele. O que eu lhe digo nessa manhã é: não se deixe mover por circunstâncias. Não se deixe mover pelo que você está vendo. Você pode chegar até dizer: meu Deus, minha família não vai ser salva, meu testemunho parece que não adianta nada. Eu falo, ninguém me dá atenção, Meu irmão, faça a sua parte. Não desista, faça a sua parte. O que Deus mandar você fazer, você faz. Não se deixe mover por nada. Por nada. Semana passada eu disse que quando eu me converti foi um problema. Foi difícil. Mas se eu me deixasse mover por minha mãe católica e pela pressão dela, eu não estaria aqui. Eu disse, para sair de casa, para ir para a igreja, eu botava a Bíblia por detrás da janela, botava debaixo do braço e ia embora.
Eu cheguei a pedir a Deus que ninguém da igreja fosse me visitar. E Deus me ouviu, ninguém me visitou e hoje eu estou aqui. Foi difícil vencer essas barreiras. Não foi fácil, como não é fácil para nenhum de vocês. E graças a Deus, hoje eu cheguei a uma estabilidade. Que eu acabo sendo referência para minha casa. Não para minha glória. Um dia meu irmão botou, na data de meu aniversário, que você é o homem que eu me inspiro. Você é minha referência. Você é referência para a sua família. Você é referência para os seus. Não tenha a menor dúvida. Tome posse e exerça. Monsérgio, você já são. Quantos em sua casa foram salvos? Minha avó. Minha querida avó Maria, que hoje está nos braços de Deus. Num culto de Dia das Mães, depois de muitos embates, como era um culto de Dia das Mães, eu usei a estratégia de Dia das Mães para levar minha mãe e minha avó à igreja. E por coincidência, minha cunhada foi. E depois de ouvir a palavra, de ouvir a mensagem, o pastor fez o apelo. Minha mãe cutuca a minha avó e disse: mamãe, quer ir lá na frente? Minha mãe já ia se levantando, junto com minha avó. De repente, minha cunhada, olha, por isso que eu digo a vocês, nossos inimigos estão dentro de casa também. Minha cunhada cutucou minha mãe e fez: não vá não. Minha mãe não foi. E minha avó foi. Minha mãe não foi. Eu nunca esqueci isso. E todos os dias eu oro por minha cunhada. Eu oro por ela. Mas o inimigo ali, através dela, impediu que minha mãe também fosse. Não se deixe abalar por circunstâncias. Não ande por vistas, ande por fé. Deus está trabalhando. Honre a Deus com a sua fé. Pode ter todas as dificuldades, todas as circunstâncias difíceis, mas continue buscando, continue orando, continue intercedendo. Virão palavras duras, não se deixe abalar. Mas você sabe o que foi que Noé, como escolhido de Deus, fez? Gênesis 6:22, a Bíblia vai me dizer que ele foi, Gênesis 6:22, foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Noé foi extremamente obediente. Se existe uma coisa na vida de Noé, foi a questão de obediência. Irmãos, e obediência é o jeito certo de servir a Deus. É através de obediência. Se existe uma coisa que agrada a Deus, é ser obediente. E dentro da obediência, ele colheu os frutos lá na frente. Mas eu não posso dizer que eu quero servir a Deus, que eu quero ser um instrumento de Deus dentro de minha família, se eu não tenho obediência. Nós precisamos ser extremamente obedientes a Deus. Ouvir o que Deus fala. Irmão, como é que eu sou obediente? Lê a palavra dele. Veja o que ele diz. Não se desvie em nada. Procure ser reto. Correto em todos os seus caminhos. Se existe algo que alegra o coração de Deus, é quando eu sou obediente. Quando eu sigo o que ele manda. Quando eu guardo os mandamentos, e a Bíblia diz que não são penosos, eu me torno obediente. E Deus honra um filho que é obediente. Mas tem outra coisa que é interessante. Como escolhido de Deus, o que foi que nós fez? Foi fiel à aliança que Deus estabeleceu. Irmãos, é a primeira vez que Deus estabelece uma aliança. Gênesis 6:18. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Com você, Noé, eu vou estabelecer a minha aliança. Você entrará na arca, você e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos.
Essa é a primeira vez que Deus decreta e fala a respeito de uma aliança. A aliança é algo bilateral. Se eu faço uma aliança, se Deus faz uma aliança comigo, é entre eu e Ele. Ele entra com a graça, Ele entra com a misericórdia. E eu entro com a minha obediência, com a minha fidelidade. Nós fomos chamados a fazer também uma aliança com Deus. Só que essa aliança é através de Jesus Cristo. Hebreus 12, 24 me diz que Jesus é mediador de uma nova aliança. Irmãos, nós também estamos debaixo do pacto de uma nova aliança, uma aliança estabelecida através da pessoa de Jesus. E por tabela nós também fazemos parte dessa aliança. Nós temos uma aliança com Deus. E olha que a aliança com Noé, ela se cumpre, ela se concretiza no momento em que ele entra na arca. Existe uma aliança estabelecida em nossas vidas. Jesus é o supremo pastor de nossas vidas. Ele é que inaugura o pacto da nova aliança. E nessa aliança Deus está dizendo: você e sua família também podem entrar na arca através de meu filho Jesus, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida. Jesus disse: eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Existe uma porta aberta, nós estamos vivendo no tempo da graça. Existe uma porta aberta para você, para sua família e para todos que vão receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A porta da graça está aberta. Não é uma porta de uma arca, porque na realidade aquela arca é um símbolo de Jesus, é uma figura de Jesus, é uma figura daquilo que viria no futuro. É o simbolismo da salvação. Sua casa precisa entender que para ser salvo precisa ter acesso através de Jesus, é só através de Jesus. E você precisa proclamar, você precisa dizer, porque eles não podem invocar o nome de Senhor se não tiver quem pregue. Aponte o caminho, diga à sua família. A Bíblia em Atos 4, 12 vai me dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sua casa, você só vai ser salvo através de Jesus. Não existe nenhum outro nome debaixo da terra dado entre homens pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus. Ele é a arca, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só há salvação através de Jesus. Diga isso à sua família, porque vem juízo. Vem juízo. Nunca tire isso do seu coração e não perca de vista. Vem um juízo para condenar a todos quantos rejeitaram a pessoa de Jesus, o nome de Jesus. Trabalhei com uma colega que diz assim: ela era devota, ela era apaixonada por Nossa Senhora. Quando a gente falava de Jesus, ela dizia assim: não, eu sei, mas eu amo Maria. Um dia eu dei um livro para ela do ex-padre Aníbal Pereira Reis, não sei se vocês já leram. Ela viu, mas mesmo assim ela disse: é porque eu amo Maria. Maria não vai salvar ela. Nenhuma religião vai salvar ninguém. As nossas famílias, nós podemos ter espírita, testemunho de Jeová, nós podemos ter pessoas que praticam religiões africanas. Nenhum deles vai salvar ninguém. Ateus. Eu tenho um sobrinho que é declaradamente que diz que é ateu. Mas vez por outra ele fala: não sei o que lá, se Deus quiser. Mas, irmãos, é melhor ser ateu do que ser religioso e seguir alguma religião, viu? Porque ateu, você pega o ateu rapidinho em suas próprias convicções. É fácil dar uma rasteira no ateu. Mas quando o diabo
trabalha na cabeça de uma pessoa em relação à religião é difícil. Não é fácil. Você vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando, e as pessoas são duras. Nossa luta é grande. A nossa luta é muito grande. Não é fácil. E não é fácil. E eu digo para vocês, irmãos, é necessário, é preciso a gente tomar consciência. Parece exaustivo, né? A gente todo domingo vir aqui falar a mesma coisa. Eu não me iludo com nada. Eu acho que, apesar de tudo, tem muita gente que entra por aqui, sai por aqui. Se eu me considero salvo e não tenho a mínima preocupação com os outros, irmãos, misericórdia. Misericórdia. Que existe um chamado em nossa vida para ser sal da terra, luz do mundo. Existe um chamado em nossa vida para ser testemunha, para falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes, nós somos ministros da palavra, nós somos embaixadores de Deus aqui, representantes de Deus aqui na terra. Se a gente não entende que eu sou representante de Deus, alguma coisa está errada. A graça de Deus alcançou cada um de vocês. Imagine que no mundo perdido como o nosso, Deus olhou para a gente com atos de misericórdia e nos escolheu. E nos separou para estarmos aqui. Nem sempre agradecemos. Mas em último, antes de ir para o fim, como escolhido de Deus, o que foi que nós fez? Ele foi um pregador da palavra. Irmãos, 2 Pedro 2,5, e ele, Deus, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Irmãos, que negócio tremendo isso. Pedro está me dizendo que Noé foi pregador. Atalaia, arauto, mensageiro, diante de uma geração perversa, violenta, corrupta, sem o mínimo de resquício de moralidade e com as costas viradas para Deus. Gênesis 7:1 vai me dizer, o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família. Olha o que Deus diz a Noé, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio de uma geração. Deus diz a Noé, eu reconheço que você tem sido justo diante de mim, de Deus, no meio dessa geração. Irmãos, ele pregou o evangelho? Não foi o evangelho que ele pregou, mas ele pregou tudo aquilo que seus antepassados tinham falado a respeito de Deus. A tradição oral que era passada de pai para filho, de filho para neto e por toda uma geração, eles tinham isso de Deus. Noé era provavelmente um sacerdote que fazia sacrifícios, que invocava o nome do Senhor. E ele pregou. É o que o texto de Pedro está me dizendo. Ele anunciou. Eu não tenho dúvidas que ele disse sobre o juízo. Não tenho dúvidas nenhuma. E convivendo com homens perversos, maus, alheios, ignorantes, intrépidos. E ele pregou. Ele anunciou. Ele não deixou de falar de Deus. Muita gente deve ter xingado com o linguajar da época. Desculpe a palavra, deve ter esculhambado Noé, velho doido, maluco. Mas ele pregou. Ele anunciou. Ele não se calou diante daquela corrupção. Deus viu que ele era justo. Deus viu. A pessoa, a vida dele era agradável aos olhos de Deus. Preste atenção. Por que ele pregou? O que ele sabia? Ele veio de uma geração de homens tementes a Deus. Juízes. Judas, no versículo 14,
a partir do versículo diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. A Bíblia está me dizendo que Enoque profetizou. Se ele profetizou, ele era? Ele era? Eu sei que vocês estão com fome, e hoje eu não vou pregar muito. A Bíblia diz que ele era o quê? Irmãos, quando eu abro a Bíblia, por isso que eu digo, tem que olhar a Bíblia com cuidado. Gênesis 5, de 28 a 29, olha o que a Bíblia vai me dizer. Lameque, pai de Noé, viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhes o nome de quê? Noé. Gênesis 5, 28 e 29, dizendo: este, no caso Noé, nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Veja que eu estou dizendo, Lameque profetizando a respeito do filho dele. Lameque está profetizando a respeito do filho dele, de alguém que viria, dizendo que ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor abençoou. Através do Espírito Santo de Deus, ele estava profetizando que viria alguém da qual iria perpetuar a geração da descendência da mulher. Irmãos, é tremendo isso. Naquele tempo, um pai já profetizando a respeito de um filho. Então é nessa ambiência, é nesse meio que Noé vem. Noé era de uma família de profetas, de pregadores. Então não é de se espantar que Pedro está dizendo que ele foi pregoeiro da justiça. E nessa manhã eu tomo posse disso para mim. Nós somos pregadores vivos, cartas vivas para representar Deus diante dessa geração, diante da nossa família. Tome posse e receba. Receba para que você possa também ter uma herança de paz, uma herança piedosa, para que você possa ver seus filhos, seus netos, suas noras, toda a sua família consagrando, invocando o nome do Senhor. Não desista, em nenhum momento não desista. Vocês podem até dizer, irmão, aí eu digo, diga querido, quanto tempo levou Noé para construir a arca? Irmãos, pregadores dizem que foi 120 anos, outros dizem que foi 100. Irmãos, a Bíblia não diz que foi 120, que não foi 100. Ele demorou, que não era fácil construir um negócio daquele. Aquele trem era complicado. Se você fizer um estudo profundo, mas muito profundo, e esse estudo profundo vai mexer com olhar com datas, com genealogia, com idades. Estima-se mais ou menos que Noé demorou tipo 40, 50 anos para construir aquela arca. Mas o importante é que demore o que demorar, seja o tempo que for, não fique paralisado. Não fique paralisado. Aí que o pastor estava pregando e disse que um rapaz chegou para ele e disse assim: pastor, eu estou orando, já tem 3 anos orando pela salvação de minha mãe e nada acontece. Aí o pastor sabiamente diz: vai ali, ó, fala com aquela senhora ali. Aí o rapaz foi lá, falou com a senhora: irmã fulana de tal, eu estou orando há 3 anos, não vejo minha mãe se converter. Diz que era bem sábio, olhou para ele e disse assim: meu filho, eu orei 38 anos para meu marido se converter. O tempo é de Deus, não é nosso. Não é nosso. Se a gente fosse se limitar a isso, irmão, sinceramente ia ser uma aflição, uma angústia o tempo todo. Era o tempo todo. Assim como você, quando eu sento aqui, quando eu trago minha mãe, eu fico também, é hoje, é hoje, é hoje. Mas é Deus que sabe a hora, o momento. E nós temos uma convicção e uma certeza: a palavra não está voltando vazia. O Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando. E trabalha, irmãos, e trabalha, não tem a menor dúvida não.
Um dos maiores indícios disso dentro de minha casa é que quando a coisa aperta, a primeira coisa que eu ouço de minha mãe: meu filho, ore aí por mim, porque está acontecendo isso e isso, aquilo. Isso já é um bom indício. Já é um bom indício. Então não se ache, não diga assim: meu Deus, está demorando. Não crie em você expectativas e angústias, porque é como Ele quer, é como Ele deseja. Pode ser no último suspiro, pode ser naquele momento final, como ocorre em vários casos. De repente a pessoa está ali já quase moribunda, e alguém entra e prega o evangelho, e lá o moribundo ainda levanta para dizer: eu creio. Depende dele, as circunstâncias são dele. Ele só precisa que nos encontremos fiel. O tempo todo. O pacto, a aliança com Deus é a nossa fidelidade em pregar a palavra e anunciar a palavra. E eu tenho certeza que Ele vai olhar, Ele vai nos ver e vai continuar nos abençoando. É como eu disse, um dos elementos que não pode faltar na gente é a intercessão. E a intercessão, vou repetir pelo menos essa última vez. Intercessão não é orar: Deus abençoa meu pai, minha mãe, minha família, não sei o que lá, abençoa a todos, abençoa em nome de Jesus, amém. Isso não é intercessão. É você se colocar entre Deus e a pessoa. É você começar a falar de Deus, dessa pessoa para Deus. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e que não sei o que lá, que isso e que aquilo. Está muito complicado, está difícil, ele está viciado nisso, ele está fazendo aquilo, está perdido, está desorientado, que não sei. É você relatar tudo da vida daquela pessoa para Deus. Isso é intercessão. Ontem eu vi uma cena e eu imaginei quanto isso não pode estar acontecendo dentro de uma família. Eu fui chegando na rua depois do ensaio aqui, vejo um carro da polícia e um carro da SAMU. Primeira coisa que minha esposa pensou foi: teve tiro, alguém morreu, que isso, que aquilo. Na realidade era um rapaz atracado, drogado, viciado. E ontem teve um surto psicótico e ele estava nu na rua, destruindo tudo, batendo em todo mundo. Eu fico pensando, é uma cena triste para a vida de uma mãe, mas isso ocorre nos nossos meios também. Eu não vou estar aqui relatando as coisas, porque todos vocês sabem, dentro de nossas famílias, o que nós enfrentamos. São dificuldades. E nós só vamos vencer se nós tivermos com as armas corretas. Se nós não tivermos com a armadura de Deus e preparado, não vai resolver nada. Por isso que eu digo, preste atenção ao plano de Deus para a sua vida, lute pela preservação de sua família, tenha paciência nas dificuldades, tenha paciência com todos os membros de sua família, até aqueles mais chatos. Toda família tem um que é complicado, mas tenha paciência especial com ele. Irmãos, Deus é bom demais, viu? Deus é bom demais. Escutar a voz de Deus em dias tão complicados, tão difíceis. Isso é muito raro e está cada vez mais difícil. Eu estava agradecendo a Deus enquanto nosso irmão Sérgio pregava. E eu sei que se você tem o hábito, você tomou nota de muitas coisas. Ai, pastor, não tomei nota, e agora? Todas as terças e quintas-feiras, quando tudo dá certo na tecnologia, a mensagem ela vai ao ar, para que você possa rever, digerir, pausar, voltar, encaminhar. Então faça isso porque os dias estão se abreviando. E eu tomei nota aqui, me alimentava com a palavra do Senhor, e me chama a atenção a quantidade de faça que Deus tem na palavra dele para mim e para você, de maneira muito particular. Como não foi diferente com Noé, como não é diferente nas nossas vidas. Mas como nós limitamos o mandamento de Deus por conta das circunstâncias. Eu fico pensando, como foi ministrado aqui, se Noé se deixasse levar pelas circunstâncias. Noé simplesmente fez. Como ele foi lembrado por outros profetas, o próprio Pedro lembrou. Na segunda carta de Pedro você vai ver, Pedro diz: é a segunda carta que vos escrevo, atentos aos santos profetas. Aí vem Noé, um profeta, vem Enoque, um profeta, coisas que a gente não ouve muito, não é habitual ouvir isso, que Noé era profeta, que Enoque era profeta. E eu tomando nota e me enchendo com a palavra do Senhor, porque por mais que a gente leia o texto, Deus parece que vai saltando a palavra aos nossos olhos.
E me chamou a atenção também um lembrete de Deus para uma geração perversa que foi da época de Noé, mas uma geração que nós estamos vivendo de distrações. Aí eu conversava com o Sérgio durante a semana e eu disse assim para Sérgio: Serginho, olha, eu acho que é muito pior o que a gente está vivendo hoje para aquele tempo. Aí Serginho disse assim, ó: rapaz, pois eu digo que nas entrelinhas era muito pior naquele tempo, a ponto de Deus destruir toda a natureza humana e o próprio mundo. E aí confirma no coração do servo dele, o Sérgio, e nos traz à memória que assim como foi naquele tempo, o povo estava distraído, mas não estava desavisado. E hoje as distrações são absurdas. Talvez a maldade do homem realmente, em comparação, eu me dei conta lendo e remoendo durante a semana, depois da conversa que a gente teve, mas eu vou para a palavra, vou remoendo. O mundo naquele tempo tá pior, mas as distrações nos dias de hoje não tem nem comparação. Você tem um mundo na sua mão, mas uma coisa que consola os nossos corações é que distraídos sim, mas desavisados não. E olha, irmãos, o juízo virá, porque Deus traz através dos seus santos profetas palavras de juízo. Mas como Deus estabeleceu a aliança dele com Noé, imagine, foi lembrado, você tomou nota aí, eu tomei nota aqui. Deus disse para Noé: é a minha aliança contigo. A família entrou na arca, mas Deus estabeleceu a aliança dele com Noé. E como eu fui desafiado e você foi desafiado, e você, Noé, e também se preste, nós somos Noés e somos se prestes. Se Deus estabeleceu a aliança de sangue dele contigo através de Jesus, e você tem o sangue de Jesus por fora e o betume por dentro, que é o Espírito Santo, imagine se ele fez isso com Noé, o que é que ele vai fazer com você e com a sua família? Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque Deus falou de maneira muito clara nessa manhã para mim, para você que está acompanhando. A palavra de Deus foi claríssima, mas o que é que você faz diante de tudo isso que Deus tem falado com você? É duro, mas é bem lembrado. A gente não pode se iludir. Tem muita gente que vai ouvir, vai entrar por aqui e sair pelo outro ouvido. Mas por causa disso a gente vai desistir? Não. A gente vai continuar firme em nome do Senhor Jesus. Se um velhinho daquele que não havia chovido na terra disse que iria chover, como a própria palavra nos lembrou hoje, pela fé, você não viu coisas que estão para acontecer. Então pela fé você prega, você anuncia em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez por esse momento, Senhor. É um privilégio estar na Tua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Mesmo no mundo que jaz no maligno, ainda temos a liberdade de estarmos num culto, na igreja, ouvindo a Tua palavra, mas vai chegar o dia em que muitos irão buscar isso e não vão encontrar. Então, Pai, desperta em nós esse desejo, esse estímulo de anunciar a Tua palavra, como fomos desafiados através dessa ministração. Nós oramos no Teu maravilhoso nome. Amém e amém. Deus abençoe a todos.